Olá, boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais uma palestra espírita virtual realizada em nome do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Meu nome é Márcio e hoje estaremos aqui para fazer uma reflexão sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês já puderam ver aí. Falaremos do escândalo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados, felizes os puros de coração, e nos itens 11 ao item 17, falaremos sobre escândalos, cortar a mão. E antes que nós iniciemos, nós pedimos àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal para fazê-lo, aproveitar aí, assistindo o vídeo, deixando o seu like ou o seu dislike. Fique sempre à vontade para tecer a sua opinião, para deixar os seus comentários. E diante da pandemia, nesse momento, para aqueles que ainda não conhecem, a casa está fechada para o acesso ao público, respeitando esse momento, as normas vigentes de higiene e de isolamento social. Então estamos gravando essas aulas nas nossas casas, enviando, utilizando aí a internet, a tecnologia digital à nossa disposição, para que uma equipe de transmissão, a quem nós agradecemos o trabalho, cuida dessa parte de áudio e vídeo para poder disponibilizar as palestras no canal do Obreiros. Realmente, sem essa equipe que trabalha ali toda semana, todas as palestras, colocando ali para nós, fazendo esse favor de nos auxiliar na gravação, de nos dar as indicações, de colocar o vídeo ali à disposição, a gente não conseguiria continuar com a qualidade dos nossos trabalhos aqui no Obreiros do Bem. Para que a gente possa iniciar, vamos primeiramente ler o projeto de transformação moral, que é o projeto que a casa apresenta toda semana, um tema novo, para que a gente possa refletir durante a semana e aos poucos a gente vá internalizando dentro de nós a necessidade dessa transformação, dessa reforma íntima, nos tornando pessoas cada vez melhores. Estamos na 17ª semana do 23º ano e o tema dessa semana é uma reflexão sobre a lei do trabalho. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Essa frase é do espírito Joana de Ângeles. Amigos, o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, nos orienta que o trabalho é uma lei natural. E Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, nos inspira, dizendo que o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é a mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Recorda o apelo do Mestre: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E não desfaleças, porque o trabalho contínuo e nobre falará pelos teus pensamentos e palavras em atos que te seguirão até além das fronteiras da vida orgânica. Estarmos reencarnados é prova do amor, da bondade e da justiça de Deus por nós. Demonstremos nossa gratidão, fazendo bom uso dessa oportunidade, trabalhando com perseverança e amor. Então, esse projeto de transformação moral dessa semana
vem então trazer aí a nossa reflexão sobre a importância do trabalho. Os espíritos definem trabalho como tudo aquilo que é útil para a sociedade, para o próximo, para nós mesmos. E diante disso a gente vê a importância de nos ocupar com um trabalho digno, com um trabalho moralmente correto, com um trabalho de acordo com as leis, tanto do homem como com as leis divinas, para que a nossa consciência possa repousar tranquila diante dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e diante dos desafios que a vida nos coloca. Então, que possamos agradecer todos os dias pelo trabalho que realizamos, seja de qual natureza for, contanto que ele seja útil na visão dos espíritos, é o que nós consideramos trabalho. Para que a gente inicie a nossa conversa dessa noite, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em nome do amor, com o auxílio e a presença do Mestre Jesus e dos bons espíritos que nos guiem diante dos nossos pensamentos, diante da nossa reflexão em torno do tema que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta. Que possamos compreender a mensagem do Mestre Jesus, que há 2000 anos esteve aqui nos trazendo os ensinos da lei divina, os ensinos do amor, que se fez o templo vivo de fé e de oração para nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade, para que um dia, em comunhão perfeita, encontremos e compreendamos a natureza de Deus, do Pai, do nosso Criador. Obrigado, Senhor, obrigado aos bons amigos espirituais pela companhia e por mais essa oportunidade. Que assim seja. Meus amigos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 6 a 11, nós temos os seguintes dizeres, que são palavras de Jesus. Nós estamos utilizando aqui a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, realizada em parceria com a Federação Espírita Brasileira. E o texto diz assim: quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurada uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-a e lança-a de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no guina do fogo. Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os meus anjos veem sempre a face do meu Pai que está nos céus. Esse trecho que Jesus apresenta, a gente tem que ver em que contexto ele está sendo dito. No próprio Evangelho de Mateus, um pouquinho antes disso, e também aparece no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, ele vai falar sobre os pequenos e os grandes no reino dos céus. E Jesus diz que os pequenos, os grandes nos reinos dos céus, são como as crianças, os pequeninos. E ele diz assim, no capítulo 18,
e no versículo 1 a 5. Os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Aí Jesus chama uma criancinha, coloca aos seus pés e diz: Amém vos digo. Lembrando que amém é uma expressão idiomática, que quer dizer uma concordância, uma confirmação. A gente está vendo aqui. Então ele diz assim: Amém vos digo, em verdade vos digo, se não voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo algum entrarei nos reinos dos céus. Portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Então o que ele está dizendo? Que os grandes no reino dos céus, como as crianças, são aqueles seres mais humildes. São aqueles que se voltam para dentro de si, que se voltam para a sua origem, para o seu eu interior e compreendem a sua natureza de espírito imortal e compreendem a sua natureza de fazer parte de um todo e da importância da máxima amar ao próximo como a si mesmo. Aquele que combate o orgulho, que combate o egoísmo, aquele que compreende essa sua natureza, aquele que se humilda, que é humilde em relação à sua consciência de si mesmo e à consciência do lugar que ele ocupa na humanidade ou na sociedade, esse é a quem ele chama dos pequeninos. E diz que para que você seja grande no reino dos céus, tenha que ser como esses pequeninos. Tendo uma ideia de quem são os pequeninos, Jesus se refere àquelas pessoas que na época o ouviam e o seguiam. E quem eram aqueles que seguiam Jesus? Eram os fariseus, os doutores da lei, os líderes religiosos, os líderes políticos da época, os líderes econômicos da época? Não. Quem eram os seguidores de Jesus? Quem eram esses pequeninos? Os pobres, os doentes, os ladrões, as prostitutas. Aquelas pessoas que de tanta dor e sofrimento não tinham lugar na sociedade da época. Aquelas pessoas que eram oprimidas e desprezadas, que viviam à margem da sociedade. Aquelas pessoas em que a dor as humildou. A dor e os acontecimentos difíceis da vida as tornaram humilde naturalmente. E quando você é humilde, quando você reconhece a sua pequenez diante do universo, quando a dor fez a bênção de preparar a terra do teu coração para semear a virtude do amor, você é visto como preparado para começar a entender as leis divinas, para poder ascender na sua evolução espiritual e assim ser grande no reino dos céus e não aqui na terra. Então ele já faz um contraponto, Jesus já faz um contraponto, porque ele sabe o como é complicado o grande da terra, aquele que tem poder, aquele que tem dinheiro, aquele que tem algum status, como é difícil ele ser humilde. Então aqui ele está falando da importância dessa humildade. Então quando ele vai falar depois então do escândalo, e quando ele diz: quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, então ele não se fala das crianças, mas daqueles seus seguidores, dos doentes, dos pobres, dos estropiados, dos ladrões, das prostitutas. Ele está falando desses. Aquele que escandalizar um desses pequeninos. O que é escandalizar? Quando a gente vem aqui pegar o sentido literal, o substantivo escandalon, lá do aramaico, segundo aqui a tradução, ele significa uma armadilha, que faz um obstáculo que faz alguém tropeçar. Um impedimento. Então, é alguma coisa que fere a sensibilidade, que causa um choque em relação a alguém. O Evangelho vem nos trazer essa ideia de escândalo como algo que choca, não só como algo que choca a consciência de quem vê, não usando esse sentido vulgar que a gente conhece de escândalo, mas toda a
repercussão, todo o resultado de um mal moral que alguém implica a outra pessoa. Então, toda vez que alguém tem um vício, algum mal moral, alguma ação ruim, e isso interfere, isso gera um efeito, gera uma consequência na vida de uma pessoa, isso é um escândalo. Se isso gera um impedimento, um obstáculo para que essa pessoa se desenvolva, isso é que ele está chamando de escândalo. Então, Jesus está dizendo o seguinte: entre você, no caso nós, entre nós, escandalizarmos, colocarmos um obstáculos, chocarmos uma outra pessoa, dado aos nossos vícios, atrapalharmos a vida de alguém, desviá-lo das leis divinas, é preferível que nós atemos o nosso pescoço uma pedra grande, naquele caso ele se referiu à pedra que era utilizada nos moinhos, e você se jogar no mar aberto, tirar a própria vida, do que você fazer isso. É claro que Jesus está usando da figura de linguagem, está usando de algo para poder enfatizar aquilo que ele está dizendo, a gravidade da situação. Jesus está deixando claro aqui que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente age em relação ao próximo. E é preferível que a gente se volte contra nós mesmos do que as nossas ações acabem interferindo no bom andamento e na boa vivência daquele às nossas voltas. Daí, ele está nos mostrando a responsabilidade que nós temos em relação ao outro. Então, quando ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Ora, nós vivemos num planeta de provas e expiação. Nós ainda somos seres em desenvolvimento espiritual. Ainda a matéria se sobrepõe ao espírito. Estamos ainda muito arraigados à questão material. E, portanto, é natural de que no processo de aprendizado e evolução do espírito haja erros, haja escândalos. É natural que os nossos vícios morais se manifestem nas nossas ações, gerando consequências sobre outras pessoas. Isso na sociedade como um todo. Então é natural que no mundo haja escândalos. É natural que cada um de nós observe as pessoas à nossa volta e veja os escândalos acontecendo. E veja as consequências do mal moral de cada indivíduo, da humanidade como um todo, sobre a vida social, sobre a nossa própria vida. Então é natural. É natural porque a lei divina, a lei de amor, se utiliza desse vício moral, desse mal moral que nós ainda realizamos por livre escolha, embora a consequência é obrigatória. A lei divina se ajuda, se utiliza disso para que possa ensinar a nós mesmos a importância do não fazer. É aquela questão de nada como passar pela situação que eu provoquei a alguém para eu sentir em mim o que aquela pessoa sentiu quando eu prejudiquei. Uma questão de empatia, de se colocar no lugar do outro. Por isso que muitas vezes, quando nós sofremos um determinado mal, uma consequência de um mal moral de outro, a gente sente na pele aquela dor. E toda vez que tivermos a oportunidade da escolha, pensaremos 2 vezes antes de fazer a mesma coisa com o próximo. Então, tem que ter escândalos nesse sentido. Tem que ter as consequências do mal moral, porque essa é a condição da humanidade. Mas há essa necessidade. Mas ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. Consegue perceber o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim: olha, existe o mal, é da sociedade, é natural de um planeta de provas e expiação e da sociedade desse momento a gente ter o mundo como ele é hoje, onde o mal ainda subsiste, onde as pessoas fazem o mal gerando consequências perversas na vida dos outros. Então, não adianta a gente ficar questionando, a gente ficar reclamando e a gente dizer que não quer participar disso, que o mundo não funciona.
Isso é natural e faz parte do próprio processo educativo dentro das leis divinas para fazer com que o homem compreenda, através da dor, o que não deve ser feito. Mas, embora seja uma necessidade momentânea, que a partir do momento que a humanidade progride, o planeta progride, a sociedade progride, isso não precisa mais acontecer, ai daquele que fizer o escândalo. Ou seja, não é porque a sociedade e os espíritos, ainda imperfeitos, ainda impuros, provocam o mal através das suas ações, que nós podemos fazer isso também. Jesus está dizendo o seguinte: quando você for olhar os outros e o mal que os outros fazem, perdoa, seja indulgente, haja com amor e com caridade, mas isso não significa que você possa fazer esse mal. Não há como nós controlarmos o mal do mundo que nos atinge. O mal do mundo que nos atinge faz parte da lei divina, das nossas provas e expiações. Nós não podemos fazer nada quanto a isso. Apenas conviver com ele. Mas o mal que sai de dentro de nós, em resposta aos acontecimentos do mundo, esse é de nossa responsabilidade. Esse nós vamos responder. Esse só cabe a nós. Por isso que ele diz: há a necessidade dos escândalos, mas ai daqueles que escandalizarem. Por quê? Porque aqueles que escandalizarem vão ter que arcar com as consequências, num processo de reparação do mal realizado. É o processo da culpa que entra no nosso consciente, tomamos a consciência do nosso erro, entramos num processo de culpa. Esse processo é uma mácula na nossa consciência e é aquele juízo final de que a gente diz. É a nossa consciência que nos julga. A partir do momento que nós nos sentimos culpados, a nossa própria consciência nos julga pelos nossos atos. E enquanto nós não repararmos esse mal, através do arrependimento, através da dor e através da reconstrução do mal realizado, nós não vamos estar com a consciência tranquila em relação àquele mal específico que praticamos. Então é isso que Jesus está nos dizendo. É um processo tão doloroso que pode levar complicações, que podem levar dificuldades a tantas existências, um único mal realizado, que é preferível que, se a sua mão for o motivo do mal, arranca ela e joga fora. Se o teu olho for motivo do mal, arranca ele e joga fora. Se as pessoas forem sofrer pelas consequências dos seus atos, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e mergulhe em mar aberto do que você fazer mal, principalmente àqueles que já compreenderam a importância do amor e tentam seguir os caminhos de Jesus. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque nós seremos cobrados por isso. Por quem? Por Deus? Não. Pelas leis divinas? Não. Pela nossa própria consciência. A partir do momento que nós tomarmos ciência de quem nós somos, da onde estamos, que somos espíritos imortais, que somos filhos do mesmo Pai, do mesmo amor, que temos o mesmo DNA espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, por mais difícil que isso ainda seja de compreender. Então, nessa passagem, Jesus está chamando a atenção para nós da importância de eu compreendo o mundo que eu vivo. Eu realmente, vivendo num mundo de provas e expiação em que os escândalos, em que o mal moral impera, eu sofrerei consequências, mas nenhuma dessas consequências são acaso. Todas elas são para o meu aprendizado, portanto estão de acordo com a minha necessidade e com o meu merecimento. Diante de tudo aquilo que eu já vivi, seja nessa existência,
ou seja, em existências anteriores. A partir disso, o que fazer quando eu sou resultado desse mal moral? Como é que eu vou devolver para a vida aquilo que a vida está me dando? Com a benevolência, com a indulgência e com o perdão das ofensas, ou seja, através da verdadeira caridade, eu posso interromper o ciclo do mal. Então, ainda que haja escândalos, eles não precisam ser realizados por mim. Imagina cada um dos seres humanos encarnados nesse planeta pensando da mesma forma. Ainda que haja escândalos, ainda que haja o mal moral, eu não vou mais praticá-lo. O que aconteceria em pouco tempo? O mal desapareceria do planeta. Através do perdão, através da indulgência, através da benevolência, ou seja, através da caridade, através do amor, aquele amor que Jesus diz que cobre uma multidão de pecados, o mal simplesmente não existiria. E nós ascendiríamos como sociedade, ascendiríamos como planeta, estaríamos num outro momento, num outro patamar. Essa é a ideia. Então, embora ainda haja essa necessidade dos escândalos, se eu deixar de realizá-lo, e o outro também, e o outro também, e o outro também, chega um momento que ele se interrompe. E não haverá mais escândalos de natureza alguma. E dessa forma, acaba o mal e reina o amor. É disso a que Jesus vem nos referir. E ele completa. É tão dolorido a reconstrução do mal que nós fazemos, o processo de culpa, o processo de reconstrução, o processo de expiação da dor, ele é tão dolorido, ele é tão complicado, que às vezes é melhor a gente arrancar aquilo que é motivo do nosso mal, da nossa vida, ao invés de viver isso e praticar esse mal e ter que arcar com as consequências depois. Essa é a dica que ele nos dá. Ainda mais se a gente for desviar do caminho a algum desses pequeninos. A que ele se refere. Aqueles que já se fazem humildes o suficiente para compreender as suas lições e assim ser grandes no reino dos céus. Para que a gente possa finalizar então, mais uma vez nós os convidamos para levar o pensamento ao Pai, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pedindo aos bons espíritos e ao Mestre Jesus que adentre as nossas casas, aos nossos lares, nos envolvendo numa atmosfera salutar de bondade, de amor, higienizando todo o ambiente com eflúvios e fluidos de amor e de paz, reinando a harmonia e a tranquilidade. E que possamos assim, Senhor, iniciar mais uma semana de muito amor, de muita paz e luz, refletindo sobre o nosso lugar no mundo e buscando, diante dos ensinos de Jesus, nos tornar seres cada vez melhores, cada vez mais humildes, nos diminuindo no plano terreno, para que assim possamos crescer no reino dos céus. Que a Tua paz, Senhor, seja feita em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.